Amém? Glória a Deus. E falando do novo de Deus, hoje nós vamos, eu sempre falo para vocês, quando a gente não está na campanha de jejum, a gente ministra cura interior e libertação. Quinta-feira tem sido um culto de milagres. E o milagre começa dentro da gente. O milagre começa quando os teus sentimentos estão livres para viver o que Deus tem. Porque quando você está ali, preso, amarrado numa amargura, numa tristeza, numa ansiedade, no medo, às vezes você não consegue viver o milagre que Deus tem para a sua vida. Então o milagre começa, o milagre começa dentro de mim. Amém? O milagre começa em você, nos teus pensamentos, nos teus sentimentos. E na hora que você está curado, porque a cura é um processo. A gente sempre precisa estar sendo curado de coisas, de palavras, de sentimentos, que a gente vai no nosso dia a dia, muitas vezes acumulando, né? É quando a gente faz uma faxina na casa, e durante a semana, né, a gente faz aquela limpezinha básica, a gente dá aquela arrumada, mas tem aquele momento que você precisa derrubar tudo, tirar tudo do armário, limpar daquele jeito, naqueles cantinhos que vão acumulando poeira. E na nossa vida espiritual também. A gente precisa um dia parar e falar assim: deixa eu ver como é que eu tô. Deixa eu ver aonde Deus precisa me limpar. E hoje nós vamos ser limpos, nós vamos ser curados das nossas feridas emocionais. E eu quero compartilhar aqui com você um texto. Foi até um texto que eu li ontem, porque ontem eu falei lá no programa. É só você acessar, né, o meu canal, Bispa Rosana Budi, e ontem eu falei sobre traumas do passado. E eu usei exatamente esse texto de Filipenses, capítulo 3, que eu quero dividir com você. Então você que está me acompanhando pela rádio, você que está me acompanhando pela internet, seja muito bem-vindo e abra o teu coração, porque hoje Deus tem cura para você. Hoje Deus quer limpar aquelas feridas que podem estar aí, há muito tempo, te machucando, te impedindo de viver as coisas boas que Deus tem. Ou até mesmo de situações que aconteceram recentemente e que você está aí ferido, dolorido, machucado. Porque quando a gente machuca uma parte do nosso corpo, o corpo todo sofre, não é verdade? Sim ou não? Né? Se você machucar lá o dedinho, o corpo inteiro sente dor. Lá está latejando, mas o corpo inteiro. E às vezes a gente tem uma área da nossa vida que foi ferida, que foi machucada. E que a gente fica doente. A gente sente dor no corpo inteiro. E hoje o Senhor tem essa cura para você. Então abra teu coração. Filipenses 3, de 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou deixar o meu passado para trás, mas não vou ficar parado. Eu vou avançar, eu vou seguir em frente e eu vou viver tudo que Deus tem para a minha vida. Agora, o livro de Jeremias 10, 19 diz assim: ai de mim, por causa da minha ruína, e muito grave a minha ferida. Então eu disse, com efeito, é isto o meu sofrimento e tenho de suportá-lo. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, eu te agradeço por estar aqui mais uma vez no teu altar. Eu te agradeço por cada vida que está aqui, Senhor, que está nos acompanhando, estão assistindo, estão ouvindo pela rádio. Entra agora em cada coração e que esta palavra, como uma espada, possa penetrar em lugares, Senhor, que nem mesmo a gente conseguimos acessar, conseguimos penetrar, mas a tua palavra, ela tem poder de nos curar e nos livrar daquilo que está nos matando. Por isso eu denuncio agora toda ferida, Senhor, que tem machucado, que tem
feito o corpo inteiro sofrer. Vem Espírito Santo, nós denunciamos agora aquilo que precisa ser curado. Sabemos que é um processo, e aquilo que está, Senhor, como uma ferida aberta, vem, Senhor, que esta unção, o bálsamo de Gileade, a unção do Espírito Santo venha para fazer com que essa ferida seja cicatrizada, e a gente possa olhar para ela apenas como uma cicatriz de algo que um dia nos machucou, mas que não nos machuca mais. Toma a minha vida nas tuas mãos, e eu dou ao Senhor toda a honra, toda a glória. Que o teu Espírito Santo nos traga entendimento, e aquilo que está encoberto venha a ser revelado, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, glória a Deus, aleluia, pode aplaudir ao Senhor. Queridos, ontem eu falei lá no programa, na live, depois você entra, assiste, compartilhe, nos ajude, a levar a palavra de Deus para as pessoas que precisam. E eu falei sobre trauma. E trauma é tudo aquilo que eu vivi, vamos dizer assim, o nível de estresse, o nível de violência, o nível de, como uma pancada que a gente leva e que a gente não consegue administrar os sentimentos. A gente não consegue administrar. Quantas coisas você já passou na vida que foram difíceis? Lá veio um tranco na sua vida e você ficou de pé, você superou, você conseguiu se recuperar, desse tombo, dessa pancada, dessa machucadura, e você ficou de pé e continuou a sua vida. Agora, quantas coisas que nós passamos, seja lá no campo emocional, seja no campo familiar, profissional, financeiro e até espiritual, aonde a gente toma uma pancada que às vezes a gente não consegue se recuperar tão facilmente. A gente não tem condições, às vezes a gente não consegue entender que às vezes até coisas mais difíceis e complicadas a gente consegue, às vezes uma coisa, ao nosso ver, mais simples de ser resolvida, e a gente não consegue. E de repente abre uma ferida dentro de você, algo que te machucou e que você não está conseguindo administrar, você não está conseguindo entender, e você começa a entrar num sofrimento aonde você vai perdendo a sua alegria, você vai perdendo a sua paz, você vai perdendo a sua capacidade de superar isso. Alguns perdem até a sua fé, de tão feridos que estão, de tão machucados que estão, porque foi uma pancada para arrebentar, e você não sabe. Trauma do grego vem da raiz de titrosko, que é onde você tem realmente um traumatismo, você tem uma ruptura, você tem uma quebra, você tem um machucado. Eu estava ontem falando lá no programa, quando meu sogro, já com uma certa idade, já não era tão novo, a gente morava em Alphaville, ele estava vindo da estrada, não sei quem conhece lá, Castelo Branco, para entrar na região ali de Barueri, que fica Alphaville, não tem uns residenciais onde a gente morava. E ele veio de uma viagem muito cansativa. E já, talvez cansado, foi dirigindo, acho que na hora que ele fez a curva para entrar em Alphaville, tipo assim, tô chegando em casa, deu aquela relaxada. Só que ele perdeu a direção e ele bateu com tudo num poste. E a pancada foi muito forte, porque ele estava não com alta velocidade, porque era uma rodovia, mas ele já estava fazendo uma curva para entrar na entrada ali de Barueri. E ele bateu com tudo naquele poste. Ele estava sozinho dirigindo. E já era à noite. E ele, quando chega lá, o pai já tinha sido levado, porque ele mesmo conseguiu, alguém conseguiu entrar em contato, que ele estava numa clínica com um suporte bem grande ali. E o médico que atendeu falou que aparentemente ele estava bem, ele não tinha tido nenhum corte
Nada. Ele teve uma desaceleração do cérebro pela pancada. E na hora que ele teve aquela pancada, ele estava com cinto de segurança, o que aconteceu? Ele teve um deslocamento do seu cérebro, né? E ele teve 2 coágulos. E aparentemente, ali ele estava bem. Começou os primeiros atendimentos. Meu marido conseguiu chegar. E na hora que meu marido consegue chegar, o bispo consegue chegar, o pai perde os sentidos. E naquele momento, ele é levado para o hospital no Albert Einstein, em São Paulo. E a gente sai, né, de Barueri com a ambulância. E o bispo começou a orar com o pai dele. E ele estava desacordado, já em coma. Porque foi isso que o médico falou, que ele já estava entrando num processo. E eles precisaram ir rapidamente para o hospital para fazer um exame. Porque alguma coisa tinha acontecido internamente. Porque externamente estava tudo ok. Mas a pancada, a desaceleração do cérebro, na hora que teve aquele movimento brusco, deslocou e causou 2 coágulos. E aí ele teve essa hemorragia e ele entrou em coma. E no caminho, né, do hospital, na ambulância, o bispo começou a orar e a clamar, e a falar com o pai, e a profetizar, e começou a falar sobre o Senhor. Pai, está colocando na tua mão uma espada, guerreia, e comece a lutar. E o meu sogro, que estava em coma, levantou a mão do lado direito com o punho cerrado. O paramédico que estava lá olhando, né, como que estava todos os órgãos vitais ali, estava vendo. Ele olhou e falou: não é possível, isso não pode acontecer. E ele levantou na hora que o bispo começou a falar, e glória a Deus, ele chegou a fazer a cirurgia, conseguiram tirar os 2 coágulos, mas os médicos não davam muita esperança. E Deus deu para o meu sogro 15 anos de vida, porque o bispo ligou para o apóstolo, ele estava no Japão, e o apóstolo orou e falou: o Senhor vai dar 15 anos de vida para o senhor Leonardo, o bispo Leonardo, porque o meu sogro era bispo. Mas eu estou contando já a história toda e como terminou, glória a Deus. Mas o que eu quero falar para você, às vezes você sofre uma pancada, você sofre um trauma, você está indo numa direção, numa velocidade, de repente vem alguma coisa e pá, causa um impacto na tua vida. Uma traição vem e pá, o desemprego vem e pá, e vem uma pessoa que se levanta contra você e cria todo o mal. E aí essa pancada que você está indo, e de repente alguma coisa te para. De repente, você pode olhar e falar: está tudo bem, eu continuo a minha vida, eu vou continuar. Mas você tem uma lesão interna que ninguém está vendo, que você não está vendo. E aí você começa a ter um comportamento, você começa a ter sintomas de quem sofreu esse impacto. E aí você começa a não ter mais força, você começa a não ter mais alegria, você começa a ter uma apatia, porque algo aconteceu na sua vida e você nem imagina que aquele impacto na sua vida, que aquele trauma na sua vida, resultou na paralisação de algumas coisas, que resultou na perda de outras coisas, porque o meu sogro ficou alguns dias no hospital, até ser liberado, precisou fazer, enfim, toda uma recuperação. E glória a Deus, porque Deus deu esses 15 anos de vida certinho. Ele foi recolhido exatamente quando completou 15 anos. 100 meses a mais, 100 dias a mais, exatamente como Deus tinha falado. E eu quero dizer para você, e às vezes nós estamos vivendo a vida lesados, estamos vivendo a vida com esse coágulo na nossa cabeça, que vamos falar hoje sobre ferida, e que essa ferida está aí, impedindo de você ser feliz, de você ser completo, de você ser 100%. Nós vemos aqui que a ferida machucando, né, ela vai trazer esse traumatismo. Ferida significa
Trauma, uma ferida dói e sangra. Se não for tratada, ela pode até causar infecção em todo o corpo da pessoa. E às vezes a gente não está dando importância, a gente fala, deixa a vida que segue. Deixa as coisas do jeito que estão. E a gente não presta atenção que aquele trauma, aquela ferida, ela está causando, dependendo até, pode gangrenar e pessoas perdem até partes, membros do seu corpo por causa de uma ferida. Você sabe que quem tem diabetes, quando tem uma ferida, não consegue cicatrizar, né, queridos? E tem gente que tem que amputar parte do seu corpo porque aquela ferida não cicatriza. Para onde foi essa dor? Para onde foi esse coágulo, essa ferida? Essa dor que você sentiu, que aparentemente você está bem. Quem olha para você acha que você está bem. E você também acha que você está bem. Dias, semanas, meses e anos vão se passando. E de repente, você começa a perceber que alguma coisa não está bem com você. Só que você não percebeu que aquele trauma, seja ele qual for, o nome que você quer dar para ele, ou para aqueles, né, traumas, para aquelas pancadas que você tomou, que você teve que se fazer de forte, você não pôde, ou não teve tempo nem de se tratar e de buscar ajuda. E essa ferida está aí, pulsando, está aí contaminando o seu corpo, está contaminando quem você é. Está contaminando as suas características de uma pessoa de ousadia, de fé, uma pessoa que tem alegria, uma pessoa que tem realização. E de repente você para, querido, quando a gente está com dor é difícil a gente fazer qualquer coisa, não é verdade? Tem gente que tem mais sensibilidade para a dor. Eu tenho sensibilidade para a dor. Tem gente que é mais forte, consegue aguentar a dor. Eu sou assim, eu tô com uma dorzinha de cabeça, eu já oro, mas vou lá, já pego o analgésico que eu tomo, porque não, dor na minha vida, tô fora. Não dá para você viver com dor. Não dá para você viver a sua vida como servo de Deus, ferido, machucado, capengando muitas vezes, porque você não consegue estar inteiro. Porque você não consegue mais fazer as coisas que um dia você fez. Porque essa ferida está corroendo a tua vida por dentro. Porque essa ferida está matando todos os seus projetos. Porque a dor paralisa, não paralisa, queridos? Sim ou não? Paralisa. Porque com dor é mais difícil. E aí eu fico só tomando um analgésico. E eu não vou lá ver qual é a causa. Tudo bem ter a dor de cabeça de vez em quando, ter uma dorzinha ali de vez em quando, faz parte porque a gente vai ficando velho, né? A parte motora vai se comprometendo, a gente não aguenta ficar muito de pé, ó. Tem que vir pregar de tênis, não dá mais para pôr aquele saltão, né? Mas, de repente, é uma dor que não para. E ela fica latejando. E aí você começa a perder o sentido. E você não vai ver a causa. Pessoas vão parando no meio do caminho. Por isso que o apóstolo Paulo fala. Não é que eu tenha alcançado. Quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado. Mas uma coisa eu tenho praticado na minha vida. As coisas velhas vão ficar para trás. E eu quero te dizer que tem gente que fala, não, eu já deixei para trás. Eu já joguei lá no meu inconsciente, já pus na caixa preta e está lá amarradinho, não quero nem mexer nisso. Mas não é isso que Paulo está falando. Ele está falando para você esquecer as coisas que você sofreu, mas que você prossiga. Que você trate aquilo que te impede de sair de um passado e de continuar com uma vida dolorida por causa dessa ferida. Tem pessoas que precisam perdoar. Tem pessoas que precisam praticar o auto perdão, se perdoar. Tem gente que precisa
ser despertado e parar de enxergar que as coisas estão mais difíceis. Não é que as coisas estão mais difíceis, é que você não está bem. As coisas não estão mais complicadas. É porque você já não tem mais alegria para fazer as coisas que você já fez um dia. É porque o seu coração não pulsa mais como pulsava, porque interiormente você está ferido, você não está como uma pessoa saudável, uma pessoa que está na sua perfeita condição. E a ferida é esse machucado. Nós precisamos entender que existem algumas situações que podem gerar feridas. E essas feridas, os nossos traumas, ou os nossos traumas que se transformam em feridas e vice-versa. Abandono, desamor, traição, rejeição, perdas, violência, enfermidades, baixa estima, abusos, violências, divórcios, brigas. Todas essas coisas durante a nossa vida, e muitas dessas coisas já aconteceram numa fase de vida que às vezes a gente nem lembra mais. Onde a gente já não tem mais memória. O que aconteceu comigo? De repente a gente sofreu uma violência, um abuso ou uma perda de pessoas que às vezes, crianças que perdem seus pais, perdem, ou tem os pais que judiam, que batem. Meninos e meninas que passam por abusos emocionais, sexuais. E aí ela cresce e ela não trata, ela não conseguiu. Crianças que às vezes têm que morar na casa de um monte de gente, porque o pai e a mãe passam por altos e baixos, ou sua mãe, ou às vezes uma mãe abandona, um pai abandona. Aí aquela mãe vai morar num lugar, depois vai morar em outro. Uma criança que às vezes não consegue ter uma escola e tem que mudar para outra. Um dia tem, outro dia não tem. Essa instabilidade que uma criança é criada, às vezes desprovida de uma alimentação, desprovida de educação, desprovida de amor. Aí ela cresce, ela se vira. Ela dá um jeito de sobreviver. Mas ela cresce, ela se torna um adolescente problemático, ela se torna um adulto problemático. E ela vem, ela vive uma vida com Deus, e ela recebe salvação, ela recebe vida, mas a ferida está lá ainda. Porque a pessoa não se abriu para Deus curar. Como que Deus vai curar uma coisa que a gente nem sabe que tem? Isso aconteceu comigo porque anos, passando por uma depressão, eu não sabia. Primeiro que o que eu tinha era depressão. E segundo, eu não sabia qual era a origem da minha depressão. Mas eu carregava uma ferida que eu estava na igreja, fazendo a obra de Deus, mas eu sempre imaginei assim, ó. Eu era um passarinho que voava. Mas quando chegava em determinado lugar, ou um determinado voo, numa determinada altura, parecia que tinha uma cordinha que me puxava para baixo. Eu não conseguia alçar os voos altos. Eu não conseguia enxergar a vida nessa dimensão que Deus tinha me dado, que é a vida abundante, que é a liberdade. E aí eu fui buscando a Deus, eu fui perguntando para o Espírito Santo, o que eu tenho? Que ferida é essa? Por que eu tenho esses sentimentos? E eu fui investigando, eu fui orando, eu fui buscando. E Deus foi me revelando, Deus foi me mostrando, Deus me fez lembrar de coisas que eu não sabia. Querido, como que eu ia lembrar o que aconteceu no ventre da minha mãe? Já se lembrar de 1 ano, 2 anos, já é praticamente impossível. Como é que você vai lembrar de uma coisa que você não tinha nem, não existia para o mundo? Mas o Senhor no sonho me mostrou tudo.
O Senhor me mostrou os sentimentos e eu revivi tudo que minha mãe passou, tudo que minha mãe sentiu. E foi revelado o que estava encoberto. Por que que eu era? Porque às vezes você acha, eu não sou merecedor. Você sente falta do amor, você acha que tudo que acontece na vida é por culpa sua. E nunca ninguém às vezes nem te acusou de nada. A pessoa nunca disse para você, você é culpado, mas você se sente assim. E quando Deus me mostrou que um espírito de morte entrou, porque minha mãe estava vivendo um momento muito difícil na vida, no casamento dela. E ela durante a vida toda me amou, foi uma mãe maravilhosa. Como que eu podia imaginar? Mas Deus nos revela, queridos. Deus nos mostra, às vezes pode ter sido uma coisa que para você hoje é uma coisa simples, normal, mas para aquela criança que sofreu, tem um grito engasgado aqui, que essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto mesmo, não pôde dividir essa dor, não foi acolhida, e essa ferida, você teve um machucado e essa ferida foi aumentando. Porque a vida vai trazendo coisas para a gente que vai nos machucando mais ainda, que vai nos ferindo, e outras coisas diferentes vão ocasionando para que essa ferida comece a lastrar e você se torna uma pessoa doente emocionalmente. E hoje, nós precisamos conhecer 3 verdades espirituais. Amém? Fala assim: traumas não sarados são semente para novos traumas. Fala comigo. Traumas não sarados ou feridas não saradas são semente para novas feridas, novos traumas. Segundo lugar, traumas não confrontados geram crises, e crises não resolvidas geram guerras. Vocês estão entendendo? Quando eu não resolvo o conflito, esse conflito vai gerar uma guerra. Então eu não posso administrar essa ferida, eu não consigo. Amém, querido? Ninguém tem que ser super-herói aqui. Ninguém tem que ser super espiritual. Você tem que ser uma pessoa que busque cura em Deus. Você tem que ser uma pessoa que não vai se conformar com o presente século. Que Deus não te deu uma vida para você viver assim, ou com vergonha, não querendo mostrar qual é a ferida que você tem. Geralmente quando a gente tem um machucado, uma ferida, a gente esconde, não é? A gente esconde. A gente não quer que ninguém, até por medo de alguém tocar nessa ferida. De alguém vir e tocar e te machucar, porque é uma área que está sensibilizada, é uma área que está doente. E quando eu estou doente, eu preciso de remédio. Eu preciso buscar um remédio para curar. Porque se traumas não sarados são sementes para novos traumas, se eu não estancar, e se eu não buscar cura, vão ter outras. E foi acontecendo isso comigo. Foi havendo um desdobramento de coisas, de outras coisas que eu fui sendo machucada. Traumas que não são confrontados geram crises, e crises não resolvidas geram guerras. Então, querido, eu preciso saber hoje aqui, que para onde foi minha dor? Aonde essa ferida se abriu na minha vida? Eu preciso buscar cura. E em terceiro lugar, achar um belo culpado pode até explicar o teu trauma, mas não vai resolvê-lo. Foi culpa do meu pai. Foi culpa da minha mãe, foi culpa de fulano, de ciclano. E aí eu vou ficar sempre olhando para aquele que me causou mal. Nem se for o diabo, porque se eu não arrumar ninguém, eu vou arrumar o diabo para falar que é ele. E ele já está com tanta culpa que mais uma não vai fazer diferença. Mas para você não vai resolver. Não vai resolver. O inferno quer alimentar as feridas
ou os traumas na nossa vida, sabe o quê? Através das lembranças do nosso passado. Fala, hoje eu preciso quebrar todas as lembranças do meu passado. O diabo quer continuar cutucando a tua ferida. Já está ferida, já está machucando, e ele quer te cutucar, fazendo com que você se lembre. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Quem vive do passado não consegue viver o presente em vitória e nem consegue ter perspectiva boas para o futuro. É como alguém que enterra vivo, mas não consegue morrer. Já pensou isso? Já pensou te enterrarem vivo e você não conseguir morrer? A sensação de ficar lá debaixo, 7 palmos da cova, está amarrado em nome de Jesus. Mas muitos estão vivendo assim. Estão sobrevivendo, estão sufocados. Você sabe que a ansiedade dá o quê? Taquicardia. E o que é ansiedade? Excesso de futuro. E tem pessoas que ficam deprimidas, se encolhem, se isolam e ficam lá entristecidos. E depressão, excesso de passado. E aí eu não vivo o presente, eu sou roubado no presente, porque ou eu estou preocupado com o futuro, ou eu estou sendo roubado pelo meu passado. Então hoje, em nome de Jesus, quem está em Cristo é nova criatura. É nova. Bispa, mas me feriram, me machucaram, acabaram comigo. Fizeram isso, mas não te mataram, aleluia. Não te destruíram. Somos perseguidos, porém não destruídos. Deus teve e tem um plano para a sua vida. Aquilo que veio para te matar, não te matou. Te feriu, mas não te matou. E essa ferida, se Deus permitiu que ela fosse feita, Ele vai curar a sua ferida, aleluia. Você vai se abrir e dizer, Senhor, me mostra. Eu quero ser curado, eu quero ser uma pessoa inteira. Eu não quero ficar, Senhor, andando. Eu não vou ser pessoa de dores. Eu não vou ser uma viva enterrada, um vivo enterrado, não. Eu quero a vida abundante que Deus tem para mim, aleluia. Fala, eu quero a vida abundante que Deus tem para mim, aleluia. O inferno quer alimentar as feridas ou os traumas através da autocomiseração. Você sente pena de você mesmo. Ai, coitadinho de mim. Ai, tadinha de mim. Eu lembro que, menina, adolescente, eu olhava no espelho e eu chorava. Eu me via tão distorcida. E sem saber. Porque eu tinha aqui uma autoimagem negativa que refletia naquele espelho. E que eu não via coisas boas em mim. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é luz. Se os teus olhos não forem bons, o teu corpo é trevas. E quantas vezes a gente olha para a gente com um olhar ruim, porque a gente se enxerga segundo o nosso trauma. A gente se enxerga segundo a nossa rejeição. A gente se enxerga segundo o nosso abandono. A gente se enxerga segundo a nossa traição. Aquilo que fizeram com a gente. E você se torna resultado daquilo que fizeram com você. Bispo, mas isso é possível? É. Domingo a gente falou sobre Noemi. Quando ela perdeu tudo, o que aconteceu com ela? Ela ficou amarga. E ela falou, meu nome agora é Mara. Meu nome agora é amarga. Eu assumo uma identidade que não é a minha. Porque alguma coisa aconteceu na minha vida que me machucou. Eu não estou entrando aqui na questão que ela não ia chorar, ela não ia viver o luto dela, que ia ser muito difícil viver sem o marido que ela já estava vivendo e depois perder seus 2 filhos. Eu não estou dizendo que a dor dela não foi uma dor que não podia ser sentida. Mas ela transformou a dor dela na sua personalidade. E muitos estão assumindo a sua personalidade com o nome do seu problema. A
pessoa, ela tem cara de coitado. E quando você vai falar alguma coisa para ela, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, minha vida tá isso, essa desgraça. Ai, não que a pessoa não tenha que falar. Tem pessoas, claro, que vão precisar ser aconselhada. Enquanto eu me calei, envelheceram meus ossos, eu vou precisar buscar uma autoridade. Eu vou fazer cura, eu vou falar do que eu estou sentindo. Mas às vezes você encosta na pessoa. Você sabe que quando a gente está mal, as pessoas têm até medo de perguntar se a gente está bem? Por que você acha que acontece isso? Primeiro que a pessoa não gosta de ficar ouvindo tragédia. Só terapeuta e pastor. Terapeuta ainda ganha a sessão, pastor não ganha nada. E as pessoas não querem saber, porque às vezes a gente também é assim, a gente não quer nem ligar, porque se a gente falar, tá tudo bem, você me pode emprestar um dinheiro aí. A pessoa já vai te pedir dinheiro. Então, o diabo, o inferno vai machucar mais a sua ferida. E vai querer com que você fique com marcas na sua vida. Satanás tem a marca da besta. 666, ele quer marcar a sua vida. Ele não pode marcar a sua vida com 666. Porque a nossa vida já está marcada com o sangue de Jesus. Mas ele vai querer te marcar com a dor, com o trauma, com a traição. Que olhar para você, você tem cara de traída, de traído. Misericórdia, né? Tanto que fala que lá fora tem que ficar com 2 chifres na cabeça, né? A pessoa fica com aquela identidade. E as suas palavras é só aquilo que ela está vivendo, é só o que ela está sentindo. A boca fala, claro, o que o coração está cheio. Então, enche-se da palavra de Deus. Busque as coisas novas que Deus tem para a sua vida. Esquece o que aconteceu. Passa por cura, por libertação. Faz tudo o que você precisa fazer. Mas começa uma nova vida em Cristo em você, e você vai saber que você não vai ficar parado num passado de dor, mas você vai viver um futuro de vitórias com o Senhor. Declare comigo: a deveras haverá bom futuro, e a minha esperança não vai ser frustrada. Amém? Então, em primeiro lugar, através das lembranças do passado. Em segundo lugar, através da autocomiseração, sentir pena de você mesmo. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas fazem o quê? Cooperam para o mal. Para o bem. Bispa, mas essa desgraça vai cooperar para o meu bem? Vai. Pode ter certeza que vai. Isso não quer dizer que não vai doer, isso não quer dizer que vai ser complicado, mas vai cooperar para o seu bem. Amém? Cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então até o mal, a dor, a perda, a traição, o abandono, a rejeição. O que aconteceu? Fazia parte de um propósito e faz parte de um propósito. Vamos ver? Fez parte na vida de Jó o propósito, perder tudo. E depois de ser restituído em dobro, para que ele pudesse não só conhecer a Deus, de ouvir falar, mas de começar a conhecer Deus verdadeiramente como Ele era. Cooperou para o bem de José, que foi rejeitado pela família, foi vendido como escravo, foi injustiçado, ficou na cadeia. Cooperou para o bem dele. O que ele se tornou? O primeiro-ministro do Egito. Ele precisava sair daquele lugar para estar no Egito. Ele não entrou pela porta da frente, ele entrou pela porta dos fundos, mas o Senhor o colocou por cabeça. Amém? Amém, queridos? E você vai começar a decorrer com os homens na Bíblia. E você vai vendo pessoas que não passaram por dias fáceis. Aliás, me conta um. Me fala um que só teve coisa boa na Bíblia. Que nunca teve um problema, nunca passou por nada. Aliás, todos estão lá na galeria da fé em Hebreus. Eles enfrentaram gigantes, eles enfrentaram leões, eles enfrentaram fogo. E cada um deles
viveram o propósito de Deus na vida deles. E com você vai ser a mesma coisa. Deus está escrevendo uma história para você. Mas se você deixar essa ferida se alastrar, se você não tratar e não ser honesto com Deus, Deus não quer que você seja religioso, querido. Deus não quer que você seja perfeito para mostrar a sua espiritualidade, não. Deus quer que você seja sincero. A sua verdade agrada a Deus. A sua verdade, porque a verdade, ela te liberta. Quando eu conheço a verdade, eu sou liberto. E por último, queridos, nós vemos que o inferno quer alimentar as nossas feridas, os nossos traumas, levando-nos a esquecer do poder do nosso Deus. A gente começa a esquecer tudo que Deus já fez. Em Daniel capítulo 6, versículo 10, para nós terminarmos. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel, mesmo com uma sentença onde ninguém poderia, porque aqueles sátrapas, aqueles governadores, queriam pegar Daniel em alguma coisa errada. Então ele falou, nós vamos pegar ele na lei do Deus dele. Ele orava 3 vezes por dia, ele abria a janela e orava. Aí eles foram diante do rei e falou assim, olha, crie uma lei que durante um período ninguém vai poder clamar a Deus nenhum. E foi assinado um decreto. E aquele que adorasse a qualquer Deus seria jogado na cova dos leões. O que mudou na vida de Daniel depois dessa sentença? Nada. Não importa se o mundo está criando tantas coisas, o mundo está absorvendo tantas coisas erradas. O mundo está aceitando coisas que são abomináveis. Não importa. O diabo vai querer que você esqueça de quem é Deus, dos teus valores espirituais, para você ficar aí na sua dor. Mas não é justo eu passar por isso. Senhor, eu aguentei até aqui eu aguento, até isso eu suporto, mas se acontecer isso aqui, eu não sei se eu vou continuar. Aí Satanás vai lá e toca, porque aquilo que eu temi, me sobreveio. E aí você é peneirado. E aí você passa numa peneira bem pequenininha. Você é esmagado. Mas você sabe que você precisa se converter. Você precisa saber quem você é. Da onde Deus te tirou e aonde Deus te colocou. E o Deus que começou a obra na sua vida, Ele não vai parar pela metade. Ele vai completar, porque tudo vai cooperar para o seu bem. E Daniel abre a janela e ora. Eu fiquei pensando assim, né? Sempre pensei isso. Daniel podia ter fechado a porta do quarto. Não tem lá que a gente tem que fechar a porta do quarto e em silêncio orar? Isso é uma forma de oração. Senhor, tudo bem, vai. Eu vou continuar orando, tem aí uma lei. Então assim, vamos respeitar, né? E eu vou orar, vou continuar orando. Eu vou trancar a porta do meu quarto e em silêncio lá eu vou orar. E eu vou clamar a Deus e Deus vai me ouvir. É a oração do mesmo jeito. Não é a oração do mesmo jeito? É ou não é? É. Mas Daniel sabia que Satanás tinha preparado uma armadilha para ele. E o que ia livrar ele não era ele dar um jeitinho, pegar uma parte da Bíblia e aplicar naquilo que convinha a ele, mas ele continuar ser quem ele era. Nada vai mudar. Eu vou continuar sendo o homem que ora, que clama. Eu vou abrir minha janela e eu vou orar. E ele é jogado numa cova de leões. Queridos, olha, eu sei que tem coisa que mata que é muito ruim, mas misericórdia, ser alimento de leão, Jesus ficou pensando, catando cada pedacinho da gente. Você não morre, né? Você vai sendo arrancado um pedaço de você até... Ai, Jesus, não, me livra dessa.
Mas Deus não quer te livrar, Ele quer que você entenda que Ele vai te livrar dos leões, mas não vai te livrar da cova. Então não deixe que Satanás mude 1 milímetro das suas convicções. Não deixe que Satanás plante malignidades e que crie situações para você ficar dividido e dar um jeitinho. Não, permaneça fiel com seus valores. Não abra mão da sua vida no altar, o seu ministério, o seu chamado. Está doendo, está doendo. Está difícil, está difícil. Está complicado. Mas longe do Senhor vai ser pior. Porque quem pode livrar? Como Deus de Daniel. E o rei vai lá e viu que os leões não destruíram. Aí foi jogado aqueles que denunciaram ele, que criaram aquela lei para pegar ele. E o rei falou: como Deus de Daniel. Então persevera, querido. Se existe aí uma situação difícil para você, creia que o Senhor vai te livrar. E mesmo com essa ferida aí, você vai buscar cura no altar do Senhor. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus, para ter vitória sobre as feridas e os traumas do passado. Você precisa se abrir para a cura. Se abra hoje, vem aqui para o altar. Você vai se abrir e vai falar: Senhor, eu tenho essa ferida aqui. Ela pode ser pequenininha. Uma pessoa pode ter acabado de fazer alguma coisa, você pode ter acabado de viver uma injustiça, você pode ter acabado de passar, ou está passando por um momento difícil da sua vida que você muitas vezes está doendo, querido. Sabe o que é ferida? É alguma coisa que está doendo na gente. E eu preciso pedir para o Senhor. Isaías 1:6: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Vocês sabem que o remédio que tratava as feridas, quantos lembram que quando Ezequias teve aquela úlcera, né? Ele tinha uma ferida por causa de uma úlcera. E o profeta Isaías, ele foi e falou para ele: olha, põe a tua casa em ordem. Vem mais para cá, queridas. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E aí ele ora e fala: Senhor, lembra de tudo, eu tenho um memorial. E aí antes de Isaías sair da cidade, Deus fala: volta lá. Foi a palavra que Deus deu para o meu sogro. E deu 15 anos de vida para ele. As minhas filhas puderam crescer. Eu estava grávida da Giovana. A Giovana pôde conviver com um avô até os 15 anos de vida. A Gabi até os 18, 19. Senão a Giovana não ia nem conhecer o avô. E o óleo da unção. O óleo da unção. Lá, Isaías preparou lá uma pasta de figo. Era um dos remédios que ajudavam na úlcera. Então, quando eu estou com uma ferida, querido, eu preciso colocar um remédio. Isaías era profeta, não orou por Ezequias? Deus não ia dar 15 anos de vida para ele. Mas o que o profeta fez com o rei Ezequias? Pegou um remédio e colocou na ferida. Amém? E hoje, o óleo da unção vai ser o teu remédio. O óleo da unção que quebra todo jugo. Você vai ser ungido agora pelos pastores. Você vai receber a imposição de mãos. Porque Isaías fez isso. Ele orou e profetizou: Deus está te dando 15 anos de vida. E ele foi lá e colocou aquele remédio na ferida. E hoje, o bálsamo de Gileade. Hoje, o óleo da unção vai curar essa ferida. O que foi que aconteceu na sua vida, que uma ferida se abriu e isso está te doendo? Hoje você vai falar: Senhor, me cura, tira a minha dor, tira o meu gemido, tira a minha angústia, tira a minha amargura. Noemi tinha uma amargura. Qual o nome da dor que você está sentindo? Eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo acusação, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo que eu
estou sozinho, abandonado, parece que eu não vou conseguir. Peça ao Senhor agora. Vamos ungir, pastores, esta unção vai quebrar o jugo agora. Põe a mão no teu coração e fala: Senhor, põe o óleo na minha ferida, Senhor. Busque cura em segundo lugar e a vitória na palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Enviou a palavra e os curou, e os livrou daquilo que estava matando, aquilo que veio para te ferir, aquilo que veio para te machucar, aquilo que veio para tentar te destruir, para te paralisar. Não tirou você do caminho, mas fez você parar no meio dele. E o Senhor hoje está te resgatando. O Senhor vai derramar óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Óleo de alegria sobre a tua vida. Você vai perdoar quem te feriu. Você vai perdoar quem te causou mal, a quem você ama. Você vai liberar agora, mesmo que essa pessoa nem esteja viva mais, mas você vai dizer: eu não quero mais ficar debaixo desse espírito acusador. A minha oração vai ser ouvida, porque o meu coração vai ser limpo diante do meu Deus. E em terceiro lugar, decida viver bem em toda e qualquer situação. Você vai ser feliz passando pelo dia mal. Você vai ser feliz, você vai ser vencedor, você vai ser uma pessoa que vai superar todas essas coisas, porque existe um Deus que te sustenta, que te coloca de pé e faz você continuar. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Comece a andar na direção da tua cura. Comece a andar na direção da tua restituição. Comece a andar em direção daquilo que Deus já escreveu na sua vida desde o ventre da sua mãe. Porque tudo, absolutamente tudo, vai cooperar para o teu bem. Aleluia, aleluia, aleluia.